Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e hoje especial, Dr. Francisco Tribulato, no nosso Papo Sério Saúde, beleza? Perguntas e respostas. Você já enviou a sua pergunta? Você pode fazer isso mesmo, não só para o Dr. Francisco Tribulato, como para qualquer outro participante do nosso programa. Você pode usar aí as redes sociais, que é programa Profissão Mulher Oficial, ou o nosso e-mail, que é produçãoppm@gmail.com, e também através do WhatsApp, que é o 11 94588 6161. Mande agora mesmo a sua dúvida. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas fica tranquilo que a produção responde todo mundo, e em específico as perguntas direcionadas para o Dr. Francisco Tribulato, ele responde aqui no ar para vocês. Hoje está enrolada a língua, doutor. Pois é, tá meio friozinho hoje, né? Começou a esfriar Não, é que eu já um fiquei pouquinho. pensando no inglês. Como você sabe que o meu inglês é perfeito, eu fiquei na dúvida se eu respondia para vocês em inglês, em português, em russo, em chinês, mandarim também, que é o meu forte, né, Marisa? Sim, tem que enrolar bastante a língua, tá certo? Sabe, gente, quase uma poliglota, aqui fica complicado. Bom, enfim, vamos lá. Doutor, você já respondeu a Fabrini aqui na dúvida aí da troca da prótese, né, que está com 12 anos, e tem mais uma pergunta aqui relacionada à prótese de silicone. Bom, é o seguinte, olha, a Marisa, sua xará, que é daqui de São Paulo também, diz o seguinte, que a filha, a Jéssica, tem apenas 15 anos, mas que está deixando a mãe doida. Ela realmente tem as mamas muito pequenas e porque quer colocar silicone. Ela gostaria de saber se a idade da menina permite isso, doutor. Fernanda, para toda regra existe uma exceção. Então, tem que estar avaliando o caso dela especificamente. De um modo geral, a partir dos 18 anos, a paciente está liberada para a inclusão de prótese. Em alguns casos, quando aquela paciente que menstruou muito cedo, já está com o corpo formado, a gente abre uma exceção e acaba operando antes. Então, é comum a gente se deparar com meninas de 15, 16 anos que já estão completamente formadas. Então, nesses casos, a gente pode fazer a inclusão da prótese mamária. Muitas vezes o paciente até acaba associando uma lipo ou qualquer outra cirurgia plástica. Então, depende muito de pessoa para pessoa, tem que examinar. Por isso que é muito importante, muita gente acaba perguntando, querendo se consultar por e-mail, por WhatsApp. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque não existe uma regra para tudo. Realmente, toda regra tem sua exceção. Então, a gente tem que avaliar a paciente, consultar direitinho, para estar indicando o melhor procedimento a ser realizado. Olha só, uma pergunta bem interessante aqui do Paulo Jordão, doutor. Ele é do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, que quando adolescente, ele fez o uso de anabolizantes e que, por conta disso, a mama desenvolveu muito. Ele pesquisou sobre você e leu um artigo sobre ginecomastia. Ele gostaria que você explicasse exatamente o que é essa cirurgia. A ginecomastia é um desenvolvimento, uma hipertrofia da glândula mamária, muito comum em adolescentes, vai ficando adulto, a partir de 12, 14 anos, já começa a desenvolver, a ter uma hipertrofia da glândula mamária, que é conhecida por ginecomastia, e muitas vezes há uma regressão dessa glândula em torno dos 18 anos de idade. Nos casos que não ocorre essa involução da glândula, ou nos casos que o paciente faz uso de algum anabolizante, ocorre uma hipertrofia, um aumento da glândula mamária, e isso acaba causando um grande constrangimento. Muitas vezes a mama fica saltada, o biquinho da mama fica saltado, e isso acaba incomodando muito, motivo de bullying, e incomoda muito também até os homens mais velhos, por causa daquela sensação de que sempre está com o farol aceso, que eles chegam falando no consultório. Então, a cirurgia é uma cirurgia muito simples. Geralmente, a gente associa a lipo das mamas com a ressecção dessa glândula, um corte bem pequenininho, uma meia-lua ao redor da areola, e a gente faz a ressecção dessa glândula sem maiores traumas, muito tranquilo realmente, e complementa com uma lipo mamária para homogeneizar ali a região, ficar uma mama mais harmoniosa e sem essa protuberância a mais.
Respondido, então, aí para você. Olha, a Lúcia, daqui de São Paulo, doutor, diz o seguinte, que ela fez uma cirurgia bariátrica e ela perdeu 35 quilos. Ela gostaria de saber, ela ficou com muito excesso de pele. Ela gostaria de saber agora, se partindo para a cirurgia, ela diz que ainda tem um pouquinho de gordura, ela explica a situação. Se dá para fazer a cirurgia tradicional de abdômen e a lipoaspiração na mesma cirurgia? Fernando, isso é uma coisa muito interessante. Antigamente a gente fazia ou só a lipo, ou só a abdominoplastia. Hoje em dia a gente vê que o melhor resultado, o resultado mais satisfatório esteticamente, é a lipoabdominoplastia. Então a gente faz a ressecção do excesso de pele, tira aquele excedente de pele, a dermolipectomia, associa com uma reconstrução da parede torácica, da parede abdominal, da musculatura, dá uns pontos na linha média do abdômen, juntando o músculo reto abdominal, que muitas vezes os pacientes acabam tendo uma diástase, que é um afastamento do músculo reto abdominal, um afastamento daqueles gominhos. Então, a gente junta essa musculatura na linha média, faz a abdominoplastia, associa com a retirada de pele e, para dar aquele contorno mais interessante, aquele contorno mais bonito, mais harmonioso, a gente acaba utilizando também da lipoescultura, da lipoaspiração. Então, principalmente para as regiões, para dorso, para as costas, para a região lateral, para flancos, a lipo dá um contorno realmente muito agradável, principalmente em complemento aí com essa abdominoplastia. Então, a lipoabdominoplastia é um procedimento cada vez mais realizado e com resultados muito mais satisfatórios em grande parte dos casos do que somente a abdominoplastia. Olha, respondido então aí para você. Doutor, a Ana Paula, que é de Minas Gerais, diz o seguinte, olha, que ela é doida para fazer uma lipoaspiração, e que ela andou consultando aí um profissional que diz que faz uma lipo em consultório com anestesia local, uma lipo que é feita, ela explica aqui por partes, em vários dias, uma coisa assim. Ela gostaria de saber se, na sua opinião, isso é seguro. Fernando, isso também é muito comum, a gente recebe os pacientes no consultório com esse desejo de realizar uma lipo no consultório, porque teve uma amiga que fez e ficou maravilhoso. E realmente todos ou grande parte dos problemas, das intercorrências, dos problemas, das complicações em cirurgia plástica se dão por esse tipo de procedimento em ambiente não hospitalar, sem a supervisão de um anestesista do início ao fim do procedimento e sob anestesia local. O problema do anestésico local é que a paciente fazer uma lipo, por exemplo, exige grande quantidade de anestésico para o paciente não sentir dor. E isso acaba sendo um problema. Primeiro, porque não tem um anestesista, não tem um especialista ali em estar monitorizando o paciente do começo ao fim da cirurgia. Então, o médico está fazendo o procedimento, ele não fica com a atenção voltada exclusivamente para os sinais vitais do paciente, para o nível de sedação e tudo isso. E o anestésico local, devido a essa grande quantidade, acaba causando uma toxicidade muito grande. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, puxa, a paciente fez uma lipo no consultório, super tranquilo, com anestesia local, que essa é a imagem que os pacientes têm, que é um procedimento mais tranquilo por ser anestesia local em consultório, que é uma grande mentira. E aí a paciente fez a cirurgia, correu tudo certinho, depois de 7 a 12 horas, do nada, teve uma parada cardíaca. Então, isso aí é pela metabolização do anestésico, que demora esse tempo aí, em torno de 7 a 12 horas, ele é totalmente metabolizado, o organismo não suporta, dá uma parada cardiorrespiratória, e aí uma cirurgia plástica, que era para ser algo super prazeroso e satisfatório, acaba se tornando uma tragédia. Ou seja, é totalmente contraindicado. Com certeza. É interessante até a gente, numa próxima oportunidade, vamos falar sobre anestesias em cirurgia plástica. A anestesia geral, todo mundo envolve, todo mundo tem muito medo. Na verdade, é a anestesia mais segura. Então, tem um anestesista acompanhando do início ao fim, o paciente está supervisionada, a gente consegue monitorar a pressão do paciente, frequência cardíaca, a respiração.
Então, acaba sendo um procedimento 100% monitorado realmente pelo anestesista, procedimento muito tranquilo. E hoje em dia, as drogas estão muito modernas, cada vez mais a parte de medicamentos e equipamentos. Então, com uma anestesia geral, o paciente acaba voltando da anestesia, acordando muito tranquilamente, sem aquelas náuseas, aqueles vômitos que tinham os medicamentos antigos, sem aquela ressaca dos anestésicos. Então, hoje em dia está realmente tudo muito tranquilo. Quando realizado qualquer procedimento cirúrgico, quando realizado seguindo aquele protocolo, seguindo como manda aí a receita de bolo para não dar erro, realmente a chance de complicações, intercorrências ou algum erro realmente é muito baixa. Então, a cirurgia plástica, tem que assim como... sempre seguido cercado de toda a segurança, de todo respaldo médico e necessário que exige um procedimento como esse, né? Com certeza, eu digo, principalmente a cirurgia plástica, que o paciente está 100% saudável na maioria dos casos, então não admite erro. Então, tudo tem que ser perfeito para correr perfeitamente, para ter um resultado final muito satisfatório, agradável, como a pessoa deseja. É verdade, gente. Olha, fica aí, então, a dica, literalmente, né? Eu acho que as pessoas, né, Marisa, a mulherada realmente às vezes fica, assim, parece que hipnotizada mesmo. Procuram métodos não seguros, não? Exato. Clínicas de estética. E vai fazendo, escuta falar que alguém fez, lê, não sabe nem onde o artigo, e enfim. E, gente, a vida é uma só, né? Nenhum procedimento estético, nem nada que você queira fazer para melhorar justifica você fazer as coisas na ânsia e na loucura, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, com essa banalização desses procedimentos estéticos, cirurgia plástica, dermatologia, então toda esquina tem alguém fazendo algum procedimento sem estar capacitado para isso. Então tem que tomar muito cuidado, o médico que você procura, busque referências e tome muito cuidado. E principalmente, gente, vocês têm sempre que verificar se o cirurgião que você procurou faz parte da sociedade, né, doutor? Exatamente. Sociedade de Cirurgia Plástica também é um parâmetro fundamental aí para quem vai submeter a uma cirurgia plástica. E, então, seguindo todos os cuidados, cuidado com preços mirabolantes, aquelas coisas, nossa, está muito barato, condição de pagamento muito boa, porque tudo em cirurgia, em procedimento cirúrgico, é tudo muito caro, realmente. E um trabalho que realmente é valorizado pelo menos 11 anos de medicina do médico, e mais os equipamentos cada vez mais caros, medicamentos, junto com a modernidade, vêm os valores mais elevados. Então, tomar cuidado com preços e condições extraordinárias. Doutor, obrigada mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí que tem muito mais profissão mulher para você. Rapidinho, bate lá, volta cá.